Olá, meus queridos, vem para cá assistir a esta videoaula em que nós vamos compreender todas as estratégias do CESP nas questões de análise sintática. Vamos nessa? Você que está aí do outro da tela é um daqueles que tem o maior pavor das questões CESP, justamente pelo fato de uma questão errada anular uma questão certa. Isso até parece injusto, não é? O que eu escuto de reclamação, mas pessoal, o que é que nós podemos fazer se a realidade é essa? Então, é assumir isso e tentar fazer o máximo de acertos nas questões CESP. Então, aqui eu trouxe 5 questões de análise sintática. Análise sintática é conteúdo de concurso público, não tem como fugir. Tem que saber mesmo. Tem uns vídeos aqui, mais uma vez eu estou aqui dizendo, tem uns vídeos aqui no canal, todos muito bem organizados numa playlist, que tem lá tudo de análise sintática do período simples. E hoje estou aqui para ajudar a você a compreender exatamente essa forma, este conteúdo na banca CESP. Vamos aqui compreender nessas 5 questões e tentar acertar o máximo de questões no concurso em que você vai fazer? Preste bem atenção na primeira questão. A desigualdade não é natural, ela é uma construção social. Quando a desigualdade é naturalizada, ela passa a instituir o poder da opressão social. Os mecanismos que reproduzem as desigualdades devem ser revelados de forma que possibilite seu enfrentamento pela sociedade civil por meio da cidadania ativa, buscando-se o aprofundamento da democracia e a garantia da justiça de gênero, da igualdade racial e dos direitos humanos. Nesse texto, o que foi que o CESP colocou no último concurso, do analista do MPU? Agora, em 2018, tem o seguinte: os termos de gênero, lá na linha 19, confere aqui na tela, preste atenção, de gênero, da igualdade racial e dos direitos humanos complementam a palavra justiça. O CESP afirmou, e cabe a você dizer se essa afirmativa é certa ou errada. Aí vejamos aqui. Gente, o termo de gênero completa o sentido da palavra justiça, da igualdade racial e dos direitos humanos também. É erradíssima essa questão. Sabe por quê? Analisando no texto, de gênero completa o sentido da palavra justiça, justiça de gênero. Agora, da igualdade racial e dos direitos humanos, estes termos estão para garantia. Se você observa bem esse paralelismo, o que temos? Garantia da justiça de gênero, da igualdade racial e dos direitos humanos. Olha só essa casca de banana que pode pegar qualquer um. Fique atento que eu tenho certeza que você não erra. Vamos aqui para a próxima questão. Na segunda questão, o CESP colocou assim: a unidade surgiu como delegacia especializada em setembro de 2004. Pode parecer sem sentido a gente começando aqui a ler o texto, porque, mais uma vez, aviso, é o finalzinho do texto apenas que foi explorada essa questão, então não trouxe na íntegra. Continuando. Agentes e delegados de atendimento a grupos vulneráveis realizam atendimento às vítimas, centralizam procedimentos relativos a crimes contra o público vulnerável registrados em outras delegacias, abrem inquéritos e termos circunstanciados e fazem investigações de queixas. O comando da questão diz o seguinte: os termos a crimes contra o público, que está aí entre a linha 11 e linha 12, e de queixas na linha 14, a última expressãozinha aí do texto, complementam respectivamente os termos relativos e investigações. Vale lembrar que respectivamente dá essa ideia de paralelo. Há crimes contra o público relativos, de queixas e investigações. Só uma lembrança aqui, porque eu tenho certeza que você sabe. E tem assim: quando eu volto ao texto, eu tenho procedimentos relativos a crimes contra o público vulnerável, ok? Certo, aqui tudo bem. Só que meia verdade é uma mentira. Vamos olhar se a outra parte também confere uma assertiva. Depois eu tenho investigações de queixas. Como a questão dá o comando de que investigações tem a expressão de queixas como complemento, essa questão está
confirmadíssima, está correta. Então, marca aí no certo. Perceberam que é só uma ideia de ler, não tem nada de estar decorando, não tem nada de estar sofrendo com análise sintática. Pela leitura, dá para se compreender a questão CESP? Então eu vejo que não há muita dificuldade. Com um pouco de atenção, ó, você vai arrasar. Vamos aqui para a terceira questão. No período, sobe uma classe e dentro dela elevam-se muitos aspirantes a essa camada. Os termos uma classe e muitos aspirantes a essa camada exercem função de sujeito nas orações em que se inserem. Outra tática do CESP, que é trazer duas informações para que nós possamos confirmar. Se uma estiver certa e a outra não estiver, está errado. Acontece isso nas questões CESP, é bom ficar atento. E por isso que a gente vai confirmar cada parte. A primeira parte diz se uma classe é sujeito. Sobe uma classe. Manjou aí? Ó, mais uma vez um sujeito após o verbo. O verbo subir, ele é o quê? Ele é intransitivo. Esse sujeito está após o verbo. E assim, uma classe é sujeito. Vamos agora descobrir se muitos aspirantes a essa camada também é sujeito. Tem lá. Elevam-se muitos aspirantes a essa camada. Minha gente, olha só a sacada que o CESP deu. Colocou uma voz passiva sintética. Percebam aí que este verbo é transitivo direto, está acompanhado do pronome apassivador, o que quer dizer que muitos aspirantes a essa muitos aspirantes a essa camada é sim o sujeito da oração passiva sintética, em que eu posso até transformar muitos aspirantes a essa camada são elevados. Aí na voz passiva analítica. Sujeito também, questão correta. Não espere um sujeito bonitinho na ordem convencional na questão CESP não, ó, de modo algum. É claro que vai ter algum grau de dificuldade, mas você vai logo sacar e perceber se a afirmativa está certa ou errada. Vamos aqui para outra questão. Vamos aqui para a questão 4. Na questão 4 tem um texto, um recorte, como todos veem aqui, em que diz o seguinte: defesa da concorrência e defesa comercial são instrumentos à disposição dos estados para lidar com distintos cenários que afetem a economia. Destaca-se como a principal diferença o efeito que cada instrumento busca neutralizar. O que foi que a questão pediu com relação a este recorte do texto? O sujeito da oração iniciada por destaca-se, lá na linha 16, é indeterminado, portanto, não está expresso. Gente, o sujeito indeterminado, vale lembrar aqui, tem duas condições. Ou o verbo está na terceira pessoa do plural e não há termo referente anterior, ou então este verbo ele está acompanhado de um índice de indeterminação do sujeito. Normalmente ele é transitivo indireto. Tá lembrado aí? Se não lembra, vai lá para a aula de tipos de sujeito, que tem lá isso que nós estamos comentando aqui. Neste caso, gente, quando a gente volta ao texto, tem assim: destaca-se como a principal diferença o efeito que cada instrumento busca neutralizar. Pode para alguns confundir de modo assim, lendo rápido, como a principal diferença, sendo um objeto indireto, o verbo destacar é transitivo indireto? Só que não é. Quem destaca, destaca algo. E neste caso aqui, gente, o termo o efeito se dá como sujeito. Por quê? Porque, mais uma vez, nós estamos diante de uma oração de voz passiva sintética. Se eu tiro como a principal diferença, que é o modo, o adjunto adverbial, eu tenho destaca-se o efeito, ou seja, o efeito é destacado. E aqui é um sujeito. Neste caso, essa questão está errada. E com muita segurança nós vamos fazer isso sim. Não é verdade? E não perder nenhuma questão. Então veja só. Aqui, nessa última questão CESP que eu trouxe para vocês, eu trouxe só 5 questões, mas eu quero que vocês, ó, façam muitas questões. Quanto mais questões vocês fizerem, melhor para a aprovação do seu concurso. E fazer, ó, surfando a prova de língua portuguesa sem trabalho algum.
Deixa eu contar um segredo aqui. Estão pensando que as bancas de concurso público têm essa enorme criatividade para estar mudando de um concurso para outro? Só o que muda é o texto. Normalmente o comando da questão é a mesma coisa. Pegou a estratégia da banca, ó, vai longe. Rumo à aprovação mesmo. Então vamos aqui para a última questão? Então, ó, tem um texto que diz o seguinte. Por um lado, tenta-se fazê-lo entrar no cálculo geral das provas, como se fosse apenas mais uma. Não é a evidente arreio. Tal como a mais forte das provas, não pode por si só implicar a condenação e tem que ser acompanhada por indícios, anexos e presunções. Pois já houve acusados que se declararam culpados de crimes e que não cometeram. Se não tiver em sua posse mais do que a confissão regular do culpado, o juiz deverá então fazer investigações complementares. Mas, por outro lado, a confissão triunfa sobre qualquer outras provas. Até certo ponto, transcende-as. Elemento no cálculo da verdade. A confissão é também o ato pelo qual o réu aceita a acusação e reconhece os seus bons fundamentos. Transforma uma investigação feita sem uma participação em uma afirmação voluntária. Esse texto de Foucault que está colocado aqui são textos inteligentes, bons, fique atento. Preste atenção aqui no comando da questão que ele está bem óbvio. O sujeito da forma verbal cometeram é indeterminado. E aí colocou o verbo no plural. O aluno que não prestar atenção vai dizer, o verbo na terceira pessoa do plural determina aí um sujeito, ou seja, estabelece aí um sujeito indeterminado. Tem que ficar atento se dentro do texto não há um termo antecedente que se configure com o sujeito. Vamos lá para a linha 29. Olha só o que é que eu tenho na linha 29. Pois já houve acusados que se declararam culpados. Gente, o sujeito é indeterminado? De modo algum. Explicitamente está o sujeito aqui. Acusados. Como é a terceira pessoa do plural, é óbvio que o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural. Não vai ter problema de concordância. E esse gabarito aqui é errado. A resposta se dá exatamente assim. Marque no errado que você acertou a questão. Ok? Então, se vocês curtiram esses comentários, essas 5 questões, continue aqui no nosso canal, ó. Não esquece, acione aí o sininho para cada novo vídeo você receber a notificação. Curta o nosso vídeo, comente, chame os amigos aí, vamos fazer uma bela corrente aqui de aprendizado. Eu espero por você e deixe seu comentário aqui no nosso vídeo.